Essa é uma questão bem interessante. Ela fala sobre permutação circular. E ela realmente vai exigir que você tenha compreendido esses conceitos de contagem. Não é tão complexa, mas se você der bobeira, você não vai conseguir resolver. Então, vamos lá? Eu sou o Alessandro, professor de matemática, sou formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora e fundador deste canal. Então, vamos lá. O primeiro conceito que você tem que ter entendido é sobre permutação. E tem duas formas de permutar. Ou a gente permuta em linha reta, poderia ser, eu dizer assim, em fila, poderia formando números, formando palavras, que a gente faz reto, ou de uma maneira circular, colocando pessoas numa mesa circular, por exemplo. Então são duas formas que a gente já tem que ter em mente. Se for em linha, uma permutação simples, a fórmula é n fatorial. Se for em círculo, a fórmula é n menos 1 fatorial. Ok? Mas nessa questão, como você já leu a questão, ele está falando que tem 8 servidores, sendo 6 médicos e 2 enfermeiros. E vai colocar essas pessoas numa mesa. E aí ele fala o seguinte, que entre 2 enfermeiros tenha sempre 3 médicos. Aqui é que está o pulo do gato, que se você não entendeu o princípio fundamental da contagem, como se fazem as contagens, aí a chance da pessoa se enrolar, se perder na solução é muito grande. Mas nós vamos desmistificar isso aqui. Vamos lá. Eu tenho que colocar. Se eu fosse colocar 8 médicos, eu simplesmente colocaria 8 menos 1 fatorial e daria 7 fatorial. Isso colocando todas as pessoas. Mas não necessariamente, com certeza, em muitos casos, isso aqui não ia acontecer. 2 enfermeiros entre 3 médicos. Então, como é que eu faço para colocar os 6 médicos e com 2 enfermeiros separando de 3 em 3 médicos? Aqui que está o pulo do gato, né? Então, vamos novamente, vou apagar aqui. Vamos lá. Ó. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou colocar os médicos. E aí eu vou colocar 6 médicos, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6 médicos. Coloco os médicos primeiro. Para colocar os médicos, então primeiro são os médicos. Eu estou fazendo assim. E aí eu tenho 6 médicos. De quantas maneiras eu coloco os médicos? 6 menos 1 fatorial, que na verdade é 5 fatorial. Dessa maneira, eu coloquei todos os médicos, mas não coloquei os enfermeiros. Para cada... Olha só como é que está a ideia de princípio fundamental da contagem. É aqui que está o entendimento. Porque colocar 6 médicos, se fosse colocar todo mundo separadamente, a maioria colocaria. O problema está separar os médicos com os enfermeiros. Então, a minha solução é coloca todos os médicos. Bom, para cada posição de médico, que tem 5 fatorial, vê a quantidade de maneiras que a gente pode colocar os médicos. Agora eu vou colocar um enfermeiro. E quantas maneiras eu posso pôr enfermeiro? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 maneiras para colocar um enfermeiro. E digamos que eu coloque esse enfermeiro aqui. Eu posso ter colocado em qualquer lugar. Só para exemplificar, eu vou colocar esse enfermeiro aqui. Quantas possibilidades eu tinha? Eu tinha 6. Então, princípio fundamental da contagem, vezes 6. Por que princípio fundamental da contagem? Porque para cada uma posição de médicos, agora eu vou colocar os enfermeiros. Então, por isso é o princípio fundamental da contagem. Vezes 6 possibilidades. Coloquei esse enfermeiro aqui.
quantas opções eu tenho para colocar o segundo enfermeiro de modo que fiquem 2 enfermeiros entre 3 médicos. Repara, eu não posso pôr aqui, porque senão vai ter um médico e depois nos outros vai ter 5. Eu não posso pôr aqui, porque senão vai ficar separado de 2 e 4. Eu não posso pôr aqui nem aqui. Eu só posso colocar o segundo enfermeiro nessa posição aqui. Por quê? Porque aí sim vai ficar 3 médicos de um lado, 3 médicos do outro. Ah, Alessandro, então, mas e se eu tivesse escolhido, por exemplo, eu não tivesse escolhido colocar o médico aqui, o enfermeiro aqui, eu tivesse escolhido, aqui que está a chave da questão para você resolver, tá? Então, se eu não tivesse colocado ele aqui na frente, mas eu tivesse colocado aqui, ó, o primeiro, quantas possibilidades eu tinha para pôr ele? Ah, tinha 6, mas eu escolhi aqui. Tinha 6 e coloquei o primeiro enfermeiro aqui. Depois, qual enfermeiro eu poderia colocar? O segundo enfermeiro. Eu não poderia colocar aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Eu só poderia colocar o segundo enfermeiro aqui. Então, para colocar os enfermeiros, o primeiro enfermeiro eu sempre tenho 6 opções e o segundo enfermeiro eu sempre tenho uma opção. E é por isso que vai ficar 5 fatorial, que você entendeu, colocar os 5 médicos, e depois, colocados 5 médicos, o primeiro enfermeiro eu tenho 6 opções, e depois, para colocar o segundo enfermeiro, eu tenho uma opção. Vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o 5 fatorial, vezes 6 vezes 1, que vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 dá 120. 120 vezes 6, 720. E nós vamos marcar então a letra D. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você agora, com esse conhecimento, consiga resolver outras questões. E espero também que você deixe um like e que você se inscreva nesse canal. E ainda, se puder, aí ajudar mais ainda, compartilhar esse vídeo. Fica com Deus e bons estudos.